Bom, a finalidade desse vídeo, certo, é desenvolver um pouco aí sobre as amenorreias. Quando eu falo amenorreias no plural, realmente nós vamos classificar as amenorreias em primária e secundária, tá? Coisa que nós vamos desenvolver durante os vídeos aqui. Então, para início de tudo, obviamente que nós temos que estruturar uma linha de raciocínio aí, certo? Para que haja melhor entendimento do assunto, tá? Então, em características gerais, nessa primeira parte, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar do desenvolvimento feminino e do desenvolvimento masculino, tá? Só uma forma inicial aqui, certo, de abordar, é saber que a diferenciação sexual ela vai depender da carga genética. O que é isso, certo? São os cromossomas, não tem muito que detalhar aqui não. O cromossoma XX ele dá a característica feminina e o cromossoma XY ele dá a característica masculina, certo? Principalmente o que quando nós falamos de XY, é principalmente o Y, tá? Esse cromossoma Y é ele que dá com determinados segmentos e estruturas, certo? Nós vamos desenvolver um pouco aqui, é ele que dá essa característica masculina, tá bom? Então, entende isso aqui de início, porque isso é importante para depois estruturar uma linha de raciocínio aí quando a gente estiver desenvolvendo o tema em si, tá certo? Então aqui, ó, sobre o desenvolvimento feminino, certo? O que você tem que entender? A primeira coisa que você tem que entender é que o desenvolvimento feminino ele é denominado pela literatura um desenvolvimento passivo. Por que passivo? Porque assim, ó, tem hormônios para o desenvolvimento masculino que são necessários, a presença deles, que são os androgênios e o hormônio antimileriano. Para o desenvolvimento feminino não é preciso, ou seja, eu tenho ausência de androgênios, que é testosterona e dihidrotestosterona, que é o metabolito ativo da testosterona, certo? E tenho ausência de hormônio antimileriano. Ou seja, eu não preciso desses hormônios para que eu tenha desenvolvimento feminino. Por isso é um processo passivo. Vou deixar mais claro aqui, ó. Entender então que na evolução nós temos as gônadas que vão virar ovários e para que haja a formação dos ovários, eu não irei precisar do hormônio antimileriano, certo? Que seriam, nesse caso, ou seja, já que eu não tenho a presença de hormônio antimileriano, eu consigo desenvolver os ductos paramesonéfricos, que são os denominados ductos de Miller, certo? Por isso, antimileriano. Então, se eu não tenho antimileriano, eu tenho formação de ductos paramesonéfricos, são ductos de Miller, tá? E a partir disso, eu tenho a formação da genitália interna feminina, tá? Já eu vou detalhar isso um pouco mais. Então, preste atenção, ó. Eu não tenho hormônio antimileriano. Eu sei que é chato isso aqui, mas você tem que guardar esse conceito aqui, tá bom? Não tenho a formação de androgênios. A testosterona não forma. Se eu não tenho testosterona, eu não tenho desenvolvimento dos ductos mesonéfricos, que são também denominados ductos de Wolff, certo? Nós vamos ver isso posteriormente. Então, eu não tenho formação de estruturas masculinas. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Volta esse vídeo se seja necessário. Eu tenho ausência de androgênio, que é a testosterona, tá? E o metabolito ativo da testosterona, que é a dihidrotestosterona, eu não tenho, tá? Para o desenvolvimento feminino. E não tenho o hormônio antimileriano. Se eu não tenho hormônio antimileriano, eu tenho o desenvolvimento dos ductos de Miller, que são os ductos paramesonéfricos, são sinônimos, tá? Então, se eu formo os ductos de Miller, eu tenho genitália interna feminina sendo formado. Se eu não tenho androgênios, ou seja, eu não tenho testosterona nem dihidrotestosterona, principalmente o que é a testosterona aqui, certo? Eu não tenho formação de estruturas masculinas. Tá certo? Então, presta atenção nesse início aqui, tá? Presta atenção nisso aqui. Eu sei que é um pouco chato até, é meio com decoreba, mas tenta guardar na tua cabeça esse passo a passo aqui, que depois você vai ver a importância de entender, tá? Para o desenvolvimento masculino, o que a gente tem que entender?
ele é denominado pela literatura como dependente. Ele é dependente de quê? A gente já falou. Ele é dependente de um cromossoma Y e ele é dependente dos testículos. Ou seja, consequentemente, ele é dependente de testosterona e do hormônio antimileriano, que são formados a nível testicular, pelo que são as células de Leydig e as células de Sertoli. As células de Leydig, elas são formadoras de testosterona e as células de Sertoli são formadoras do hormônio antimileriano. Tá? Então, o processo de desenvolvimento masculino ele é um processo dependente. Ele é um processo, algumas literaturas trazem também, um processo ativo. E ele é dependente de quê? Do cromossoma Y, ou seja, você tem que ter um cromossoma Y para dizer que tem característica masculina. Tá? E tem que ter a formação para isso, dos testículos para isso também. Tá? Então, ele é dependente dessas duas características aqui, tá? Os testículos, então, eles são formadores da testosterona, como eu disse anteriormente, pelo que são as células de Leydig, certo? Vamos ver isso em detalhe posteriormente. A partir da formação de testosterona, nós vamos ter o desenvolvimento do ducto mesonéfico, como eu disse anteriormente, também denominado ducto de Wolff, tá? E isso vai formar as estruturas masculinas. Já vamos detalhar isso, tá? E o hormônio antimileriano, se ele é antimileriano, ele inibe a formação do ducto de Miller, do ducto paramesonéfico, diferente do que nós vimos anteriormente, no desenvolvimento feminino, tá? Então, se ele inibe o ducto paramesonéfico, eu não tenho formação de genitália feminina, tá bom? De características femininas, tá certo? Então vamos seguir aqui, ó. Então, só para fechar, tá? E para realmente entender essa parte do desenvolvimento masculino, nós vamos necessitar então do cromossoma XY juntos, tá? Nós precisamos desse cromossoma Y aqui para dar as características masculinas. Mas isso em forma geral, porque se nós vamos aprofundar para realmente ter o desenvolvimento dessas características masculinas, nós precisaremos do que é o segmento, esse segmento SRY, assim denominado. Tá? Por quê? Porque se eu tenho um segmento SRY não defeituoso, ou seja, ele forma normal, certo? Eu vou ter o desenvolvimento das células de Sertoli, que são as produtoras do hormônio antimileriano, e a partir disso eu vou ter a inibição dos ductos de Miller, certo? Ou ductos paramesonéficos, certo? E não vou ter formação de estruturas femininas. É a mesma coisa que a gente falou anteriormente, só que agora aprofundando um pouco mais. Além disso, se ele não é defeituoso, eu tenho a formação de células de Leydig. Células de Leydig são as formadoras de testosterona. Testosterona, ela desenvolve a genitalia interna masculina, e através da enzima 5-alfa-redutase, ela é reduzida, certo? Ao metabolito ativo dela, que é a dihidrotestosterona, e desenvolve genitália externa masculina. Tá bom? Logo, se a gente for observar aqui, ó, eu estou falando desse porquê que eu estou falando desse segmento SRY aqui. Porque é o seguinte, ó, se esse segmento, ou seja, a pessoa tem XY, mas tem um segmento desse Y, que é o SRY defeituoso, ele vai ter o que a gente vai denominar de digenesia gonadal, ou seja, ele vai ter um XY, ele vai ter um cromossoma XY, certo? É o seguinte, eu passei aqui essa digenesia gonadal porque nós vamos detalhar isso nos outros vídeos, tá? Por isso que eu passei rápido aqui. Ou seja, o paciente vai ter gônadas digenéticas, tá? É isso que quer dizer. Mas a questão é entender que eu vou continuar tendo o cromossoma XY, certo? Em teoria deveria ser masculino, certo? Mas, como eu tenho um segmento SRY defeituoso, o paciente pode ter cromossoma XY, mas uma genitália interna feminina. Ou uma genitália externa feminina, mas ele continua tendo cromossoma XY. Ou até uma genitália externa ambígua, feminina e masculina.
Isso pode acontecer. Tá bom? Nós vamos detalhar isso, certo? Vamos aprofundar isso mais nos outros vídeos, mas o momento inicial é só entender essa questão de desenvolvimento aqui, tá? Então, só para fechar aqui, tá bom? Vamos falar 3 conceitos mais que eu venho falando, né? Sobre a questão de genitália interna, genitália externa, mas o que compõe isso, tá? Vou detalhar só sobre a feminina aqui, tá? A masculina eu não vou detalhar, mas porque o nosso foco é esse aqui mesmo. Então, quando eu falar de genitália interna, eu falo de genitálias, né? Ou seja, eu falo de desenvolvimento que é dependente do ducto de Miller, tá? Eu não tenho formação de hormônio, eu não tenho hormônio antimilleriano, tá bom? Então, cresce Miller. Lembra lá que ducto de Miller tem M de mulher, tá? Então, precisa do Miller para mulher, tá bom? E a genitália interna, ela vai estar composta pelo quê? Pelas trompas uterinas, o útero e os 2/3 superiores da vagina. Por que é importante entender isso? Porque tem alterações que elas não têm desenvolvimento da genitália interna. Aí a gente chama lá do que é desenvolvimento de vagina curta, certo? Que ela vai ter só a genitália externa desenvolvida aí, que a gente fala, entrando aqui, certo? Em genitália externa, que ela é composta pelo terço inferior da vagina e pela vulva, tá bom? Então é importante entender isso aqui, é importante ter em conta isso. Quando eu falar de genitália interna, estou falando de trompa uterina, útero e 2/3 superior da vagina. Quando eu falar de genitália externa, eu vou estar falando de terço inferior da vagina e da vulva, tá bom? Então guarda esse conceito aqui. Para amarrar e revisar alguns outros temas aqui, lembra lá que quando a gente fala dessa estrutura, certo, da endocrinologia, que a gente vai conectar hipotálamo, é o eixo, certo? Hipotálamo gonadal, certo? Nesse caso, hipotálamo produz GnRH, que é de forma pulsátil, tá? Vai ver lá no ciclo ovariano, você vai ver isso aqui, perdão, no ciclo menstrual, certo? Da hipófise tem a produção da FSH e LH, certo? Que atua nos ovários. Os ovários vão produzir estrogênio e progesterona e vão atuar lá a nível útero-vaginal, tá? O que eu quero dizer isso aqui, ó? Porque você tem que entender que, teoricamente, nós vamos utilizar o que são esses conceitos de compartimentos, tá? Quando eu trato de compartimento 1, eu trato de útero-vaginal. É genitália, tá? Quando eu trato de compartimento 2, eu vou falar dos ovários. Quando eu trato de compartimento 3, da hipófise, e compartimento 4, do hipotálamo. Por que é importante entender isso daqui? Porque se eu tiver uma alteração no compartimento 2, quer dizer que os ovários não estão funcionantes ou estão insuficientes, tá? Ou seja, eles não produzem estrogênio e progesterona. Tá certo? Então, entende isso aqui, porque ele vai ser importante na hora de resolver questão e na hora da gente tratar com mais detalhes. Eu vou voltar a falar disso aqui, por isso que eu estou passando rápido, tá? Então, só guarda esse desenhozinho aqui, tá bom? Só para fechar, então, outro conceito que nós vamos detalhar durante o processo de amenorreias, nós vamos falar sobre características sexuais secundárias. E a primeira coisa é entender, certo, o que são essas características sexuais secundárias e a evolução delas. Então, é o seguinte, tem um passo a passo aqui, certo, para essas características. Quando eu falo aqui, as características sexuais secundárias são as femininas, tá? Eu vou iniciar falando da telarca. A telarca é o desenvolvimento mamário, tá? Em segundo vem a pubarca, que é o desenvolvimento dos pelos pubianos. E em terceiro é a menarca, que é a primeira menstruação. Tem que seguir essa sequência aqui. Por isso que é um processo evolutivo, tá? Essas são as características sexuais secundárias. Por que é importante entender isso aqui? Só antes de entender o porquê, para você lembrar essa sequência, lembra de TPM, ó, telarca, pubarca e menarca, tá? Então é o seguinte, por que é importante entender isso aqui, tá? Porque nesse desenvolvimento, eu posso ter uma mulher que ela tem telarca, ou seja, ela tem desenvolvimento mamário, tem pubarca, desenvolvimento dos pelos pubianos, mas ela não teve a menarca ainda, ou seja, ela não teve a primeira menstruação.
Então, ela tem uma amenorreia, certo? Eu não vou detalhar tanto aqui não, mas é só para que você entenda que eu posso ter mulheres com características sexuais secundárias que não menstruaram ainda, eu posso ter mulheres que não têm essas características sexuais secundárias, que não menstruaram também, e pode ter mulheres que desenvolveram todas essas características sexuais secundárias, certo? Teve a primeira menstruação, a menarca, e depois de um tempo parou de menstruar. Nós vamos desenvolver isso justamente nas amenorreias. Vamos dividir a amenorreia primária e secundária, mas o processo inicial é esse aqui, tá? É entender essa evolução aqui. E aí, só entender o porquê de tratar sobre características sexuais secundárias, tá? Porque é o seguinte, ó, quando a mulher ela tem essas características sexuais secundárias, quando ela tem a telarca e a pubarca, já no segundo passo, tá? Isso quer dizer que tem estrogênio circulante, tá? Ou seja, ela já tem produção estrogênica, certo? Então, se ela tem produção de estrogênio, isso quer dizer que o compartimento 2, os ovários, são funcionantes. Então eu já posso descartar ou eu posso confirmar uma alteração. Tá bom? Ou seja, a alteração pode estar lá no compartimento 1, útero vaginal. Ela pode ter alteração na genitália interna, certo? Uma alteração anatômica. Ou ela pode ter uma alteração na genitália externa. Tá certo? Então é importante entender esses conceitos aqui, tá? Tenta voltar aí, tenta entender tudo isso aqui para que você passe para o próximo vídeo, tá bom? Porque é importante ter esse conceito base aqui para estruturar a linha de raciocínio aí, tá bom? Valeu!